Graça e paz, glória a Deus que nos concedeu a bênção e a vitória de estarmos aqui novamente. Vamos dar continuidade, irmãos, na finalização do livro de Zacarias, o 11º livro dos profetas menores, para nós chegarmos em Malaquias, que é o último livro dos profetas menores e o último livro do Velho Testamento, onde nós veremos que Deus vai ficar 400 anos em silêncio após isso, O Senhor ficará em silêncio por um período de 400 anos, quando suscitará um novo profeta, que é João Batista. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 10, 11 e 12 de Zacarias, Zacarias profeta, filho de Berequias, e nós vamos ver aí esses 3 capítulos hoje. Amém? Promessas feitas a Israel. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia, o Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um, porque os terafins têm falado vaidade, os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam, por isso vão como ovelhas, e estão aflitos porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores. E serão como valentes que pelo lado das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, e serão como se os não tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, o seu coração se alegrará como pelo vinho, e os seus filhos ouvirão e se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor. E eu lhes assobearei, os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. E eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos, e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará o mar com angústia, e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas dos rios se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará, e eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Capítulo 11, o castigo dos impenitentes. Abre o Líbano as tuas portas, para que o fogo consuma os cedros. Gemei, faías, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Eis voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu companheiro, e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. E eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas, e uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas, e destruí os 3 pastores no mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fástio de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais, o que morrer morra, e o que for destruído seja, e as que restarem comam cada uma a carne da sua companheira.
E tomei a minha vara, suavidade, e a quebrei, para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com todos esses povos. E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam, que isso era a palavra do Senhor. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, laços para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me disse: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo, não buscará desgarrado, e não sarará doente, nem apacentará sã, mas comerá a carne da gorda, ele despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Glória a Deus, né? Vamos ler agora o capítulo 12, amém? De Zacarias, finalizando: a destruição dos inimigos do povo de Deus, o arrependimento e a purificação de Israel, amém? Finalizando aqui os 3 capítulos de hoje. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos, e de loucura os que montam neles, e sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porém, os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e como facho entre as gavelas, e à direita e à esquerda eles consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltados acima de Judá. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad Rimon no vale de Megido, e a terra pranteará cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte, e as suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte, e as suas mulheres à parte, todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e suas mulheres à parte. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, né? Vemos então aqui a nossa leitura do 10, do 11, do 12, né? Muitas aqui trazendo passagens sobre Cristo, né? Onde foi vendido ali por 30 moedas de prata por Judas, né? Uma profecia que aconteceu antes, né, do tempo do Senhor e que se cumpriu verdadeiramente, né? Então nós vamos, né, fazer a nossa oração para finalizarmos aqui. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos finalizando o livro de Zacarias e entrando no último livro dos profetas menores, que é Malaquias, amém? Lendo capítulo 1 somente, amém? Glória a Deus.
Pai querido, Deus amado, Deus grande, poderoso, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Deus que tem um propósito sobre toda a terra habitada, há um plano divino, Senhor, que o Senhor tem executado através dos séculos para redimir a humanidade do pecado e da morte e congregar novamente o teu povo na sua cidade santa, meu Pai. Em nome de Jesus, continua, Senhor, meu Deus, com as tuas mãos estendidas para nós, diante do forte inimigo, diante daqueles que nos oprimem, diante daqueles que se levantam sem causa, sem motivo, sem razão, que o Senhor venha ser a nossa bandeira, a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Em nome dele que nós te agradecemos e te pedimos por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?